a conversa que nós estava tendo ali, eu acho que aquele é um argumento interessante, né? Que essa comunidade, ela não é possível descrever a história dela sem falar sobre a religiosidade. Né? E tinha uma ética muito forte nisso. A venda dos lotes é um exemplo aí, pelo que eu pude ver, porque se a proposta do Herman era não vender mais de um lote para uma família, porque essa família não conseguiria trabalhar. E se conseguisse, ela teria mais que outra. Então isso é muito de igreja, isso é muito cristão, né? Você consegue fazer assim, uma fala que mostra se o papel da igreja hoje, ele é semelhante ao papel, ele consegue chegar nas famílias da forma como chegava, tu acha? Já está filmando? Tá filmando, então tá sim. Mas você acha que consegue? Você acha que a igreja hoje, ela tem o papel, digamos que seja igual ou semelhante, mas ela tem essa abrangência como tinha? E se ela não tem, que rumo precisa seguir para ter? Então, Márcio, eu imagino que é muito complicado comparar uma igreja hoje com o contexto do início do século XX, por exemplo, né, em que você vai ter uma situação financeira muito precária, compreender que as pessoas que vêm para esse contexto, para esse lugar, né, que mais tarde foi denominado de Xingu, e vai ser desde o início colônia Xingu, são pessoas que têm uma limitação financeira muito grande, né? As pessoas que tinham dinheiro efetivamente conseguiam comprar grandes áreas de terra, não iam vir para cá onde elas só poderiam ter um pequeno lote, né, onde somente a família poderia trabalhar e mal conseguir o mínimo para a sobrevivência, né? Então, naquele contexto, a igreja era uma igreja que até o próprio pastor não era pago pela comunidade no primeiro momento. Vamos pensar. Quando a colônia Xingu dá início, lá em 1897, se não me engano, ela vai demorar 5 anos para receber o primeiro pastor, que foi contratado pela colonizadora Herman Maier, a pedido dos colonos. Porque esses colonos que compraram a área nessa região, eles disseram, olha, a gente compra desde que nós tenhamos assistência espiritual religiosa. E eles vinham de um contexto, de um berço luterano, né? Eles vêm dos seus pais, alguns eram descendentes diretos até da Alemanha, mas a maioria, os pais haviam vindo, até mesmo os avós em algum contexto. Eles vinham de um contexto da igreja luterana, então eles precisavam ter pastores luteranos que pudessem fazer essa assistência religiosa no primeiro momento. Então o primeiro pastor foi contratado pela própria colonizadora, né? Esse primeiro pastor, se eu não me engano, ele fica de 1902 até 1907, após virar um outro pastor que vai ficar 1 ano e vai morrer aqui de tifo, né? E apenas, se eu não me engano, em 1909, essa comunidade vai ser filiada então ao sínodo, que aí sim vai ser integrado à Igreja Luterana Nacional. Mas até 1909, e se eu não me engano até 1913, é a colonizadora Herman Maier que vai pagar até mesmo o salário do pastor, que naquele contexto era pastor, era professor e tal. Em relação à relevância para a vida das pessoas, Márcio, eu penso que os tempos mudaram, mas aqui nem tanto. Eu já fui para Rondônia, atuei na Rondônia, no Espírito Santo, em algumas comunidades também aqui do Sul. Mas aqui no Xingu há algo diferente da Igreja Luterana do Sul. Aqui ainda não é porque eu sou pastor dessa comunidade. Aqui a religião continua sendo central na vida das pessoas. Na grande maioria dos contextos não, mas aqui, por incrível que pareça, ainda continua sendo central, assim como era central lá no início. Não mais tanto, obviamente, mas ainda continua. A gente continua tendo igrejas cheias, né? Isso não é um contexto que é predominante no Estado, no Brasil, né? E isso se atribui a quê? Ao envolvimento propriamente da igreja com o meio social diverso. A igreja tem essa preocupação com a família, com a produção, né? Hoje estamos numa festa da colheita, então a igreja, como teve a preocupação com a educação e fazia lá a alfabetização quando o Estado deixava de fazer, hoje também a igreja faz tem essa aproximação
que não é simplesmente o culto e não é simplesmente... A igreja não é uma ilha, ela se envolve, ela vai atrás, deve-se mais ou menos a isso? Veja só, Márcio, no passado, a igreja era responsável até mesmo, os pastores eram professores também. Tanto é que a nossa escola aqui, Gottfried Thomas Westering, é um nome que foi dado a um pastor que atuou aqui por 18 anos nessa comunidade. Tamanha a sua relevância. Então, na medida, no passado, você tinha um Estado menos presente. Se nós reclamamos do Estado hoje, mas no passado o Estado estava menos presente, especialmente nessas regiões em que a população era baixa e o poder aquisitivo era baixo também. Então, como não tinha o Estado para construir um cemitério, né, municipal, como não tinha o Estado para construir uma escola, como não tinha o Estado para até mesmo construir um hospital, a instituição igreja vai ser o ponto de referência e o ponto de reunião e a motivação necessária para construir aquilo que é necessário para a sobrevivência. E aí você vê, por exemplo, no início, a igreja luterana, a igreja luterana ainda hoje é conhecida pela educação, pelo foco na educação. Tanto é que a Rede Sinodal de Educação é da igreja luterana, né? Por quê? Porque onde o Estado falta é necessário a igreja intervir, porque a gente não pode deixar as pessoas desassistidas. Porque Cristo vem para que todas as pessoas tenham vida e tenham vida em abundância, não só no reino eterno, mas também aqui. Então, onde falta essa vida em abundância, a igreja precisa agir. Essa noção, ela está mais ou menos clara desde o início. Então, esses pastores que vêm da Alemanha, onde você vai ter um estado de bem-estar social, por exemplo, eles compreendem que é a função da igreja. Hoje, após tantos anos, o Estado assumiu, por exemplo, a educação. O Estado assumiu também a questão da saúde. A gente tem um contexto de saúde pública. Então, não tem mais por que a igreja tomar frente em algo que o Estado pode fazer, né? Então, eu posso dizer assim, por que a igreja assumiu no passado a educação e não assume mais essa educação? Não, porque a gente tem um outro agente que é o agente do Estado. Mas continua promovendo processos de formação, aí sim mais voltada para a espiritualidade, para a vida de fé, para uma educação que ajude as pessoas a viverem com mais dignidade. A vida plena é o horizonte da educação da igreja, né? Então, dentro das possibilidades, né? Então, nesse sentido, o que eu vejo? É uma igreja menos ativa na sociedade, porque o Estado assumiu algumas funções, e deveria ter assumido e assumiu por direito, mas ainda ela continua sendo, de alguma forma, uma guardiã cobrando o Estado também, para que ele possa fazer a sua parte. Muito bem. Muito obrigado, João, pela então, entrevista. Não sei se...